Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 3 de junho de 2023, dentro do início da segunda vigília, haja visto o relógio registrar notadamente 9h35 da noite. Fui instado e inspirado por Cristo Jesus para falar um pouco e compartilhar com vocês um tema, quiçá um dos mais importantes da Bíblia Sagrada, contido no último livro escatológico de Apocalipse. E esta é a razão pela qual escolhi o tema. Por que a igreja de Filadélfia deve ser o modelo a ser seguido pelos cristãos? Fecha aspas. E antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, chamo a atenção de todos para aqueles que de alguma forma ainda não se inscreveram no presente canal, que se inscrevam, dê o seu like, aperte o sininho, compartilhe com o maior número de pessoas que puderem, para que assim como eu, vocês também sejam instrumento de mudança, de inclusão do conhecimento bíblico na vida das pessoas, sobretudo me ajudar a levar a palavra de Cristo Jesus aos confins do mundo. Agindo assim, estaremos em ato contínuo fazendo aquilo que era vontade do propósito de Deus. E antes de iniciarmos, sobretudo adentrarmos diretamente no pano de fundo da presente temática, dirijo-me diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Poder do Espírito Santo, para que o mesmo, no alto de sua infinita grandeza, com efeito, possa me iluminar, a fim de que eu faça a melhor interpretação possível, que, em tese, possa refletir aquilo que é da vontade do propósito de Deus, e que eu faço, portanto, nos tempos que seguem, ínfra. Dito isto, e feito esta breve oração, inicio dizendo que a Bíblia é composta expressivamente por 73 livros que compõem o cânon da Bíblia Católica, que foi homologada ou canonizada pelo Vaticano, ou seja, pela Igreja Católica. E dentre esses 73 livros, existe o último, que a teologia chama de escatológico. E para quem não sabe, quando eu falar de escatologia, entendam-se, escatologia compreende exatamente todas aquelas temáticas que contém no último livro da Bíblia, que fala exatamente sobre o dia do tribunal de Cristo, ou o dia do Senhor, onde estão as previsões lá da primeira vinda, da segunda vinda de Cristo Jesus, na qualidade de príncipe, como verdadeiro leão da tribo de Judá. E o livro de Apocalipse, em que pese, foi escrito por um dos 12 discípulos de Jesus, a saber, João, um dos seus queridos, e não à toa, para além de João ter sido o único que estava junto com as duas Marias no seu Calvário, ou seja, no dia de sua inefável crucificação, os demais, ninguém sabe onde é que estavam. Mas farei um vídeo aula específico para dizer onde é que eles estavam. Fato é que no dia do Calvário, só dos 12, só João estava lá. Talvez esta tenha sido a razão pela qual, dos 12 discípulos, em que pese, João, com efeito, tenha sido o único que tenha morrido de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos. Logo depois do imperador romano tentar matá-lo com morte ainda muito mais severa do que as que haviam matado os discípulos de Jesus, inclusive em que pese, Pedro Simão não se achara digno de morrer igual a Jesus, ou seja, de cabeça para cima, e fez questão de morrer de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer igual a Jesus, de cabeça para cima. Ou seja, dos 12 discípulos, somente o apóstolo João morreu aos 94 na ilha de Patmos. E é exatamente na ilha de Patmos que iremos buscar resposta para a inefável pergunta de hoje. Por que a igreja
de Filadélfia deve ser um modelo a ser seguido pelos cristãos. Logo após o apóstolo João escapar da caldeira escaldante, pela qual à época o imperador estava tentando matá-lo de morte ainda muito mais severa, ou seja, numa caldeira escaldante de azeite, e Cristo Jesus colocou o dínamo, o fogo do dínamo no poder do Espírito Santo, que significa a força, o Espírito de Deus, a força motriz, que Deus é um fogo, dentro de João, e não obstante ele estar dentro de uma caldeira escaldante, ele saiu de lá literalmente ileso, ou seja, sem nenhuma queimadura. E aí o imperador romano, como naquela época existiam muitos bruxos, disse: esse aí é só mais um bruxo, manda ele, exila ele lá na ilha de Patmos. O imperador não sabia que aquele ato estava servindo de carruagem de fogo para levar João, para levar a criatura ao seu Criador. E foi exatamente assim que ocorreu. Quando o apóstolo João é levado pela ilha de Patmos, fica isolado, exilado lá. E lá, olhava para trás, só tinha o mar, para frente só mata fechada. E como na terra a gente abre as portas com as chaves comuns, para se abrir a porta do céu é joelho no chão e mente, a oração no coração. Foi isso que João fez. E aí Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, abre o terceiro céu, o mesmo terceiro céu que Paulo de Tarso, 2 Coríntios 2,12, é pedagógico em dizer ter ido, e lá ter visto um paraíso, diz ter ido a um paraíso, e ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não era digna de revelar. E aí Deus lhe colocou um espinho na carne, para que eventualmente ele não revelasse, porque não era chegada a hora ainda de dar a revelação. E aí ele ora por 3 vezes para Deus libertar daquela angústia de Jacó, suposta angústia de Jacó, que ele estava tomado, que ele estava cometido. E aí Deus respondendo a sua oração, porque Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Não à toa ele diz, Cristo Jesus, João 16, 24, pedes em meu nome que eu te darei. Pedes em meu nome que eu te darei. Pedes em meu nome que eu te darei. Só que a gente tem que aprender a pedir, conforme Tiago. A gente não pode pedir algo a Deus que duele contra o seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. E pior ainda, não podemos pedir nada a Deus que vá de encontro, ou seja, que entre em conflito com aquilo que reflete a sua vontade e o seu propósito. Sobretudo, tenhamos que pedir com o coração contrito, ou seja, desarmado, manso, receptivo e de forma plena. Pois não pedimos, a nossa fé não pode ser pela metade, ela não pode ser fria nem morna, tem que ser fervorosa, segundo Paulo de Tarso, de Romanos a Filemão. E aí, antes mesmo de iniciar trazendo a resposta da presente temática, para a pergunta da presente temática, vos digo que o livro de Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Cristo Jesus para seu querido apóstolo João, a fim de eu mesmo escrever 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos das 7 cidades Apocalipse, que hoje, ou seja, odiernamente ou atualmente é localizado no interior da Turquia. E João, como Cristo Jesus já tinha levado Paulo de Tarso lá, e Paulo de Tarso ficou tão impressionado a ponto de dizer que tinha ido a um paraíso e lá viu coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não era digna de revelar. A verdade é porque Paulo de Tarso não estava pronto ainda, e não obstante que Jesus
ter interceptado, quando ele ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, para perseguir e prender, quiçá até mesmo matar os discípulos de Jesus que se encontravam lá na Síria, em Damasco, pregando. Não obstante que Jesus, naquele momento, ter iniciado a sua conversão, e aparece em sonho logo em seguida para Ananias, e diz: Ananias, estou enviando um homem aí para você receber, batizá-lo, e em seguida ele será meu seguidor. Aí Ananias, em sonho, pergunta para Deus, no caso Jesus, qual o nome dessa pessoa, e diz: é Saulo, Saulo de Tarso. Ananias fica impressionado e diz: como, Senhor? Saulo, nosso maior algoz, inclusive em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar, e o Senhor está dando essa guarida para ele? Ele disse: exatamente. Que Jesus disse para Ananias em sonho: eu escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo, foi tentativa de homicídio para ele, até o último suspiro. E aí, não obstante que Jesus tenha aberto o terceiro céu para Saulo, ele como o Senhor dos Exércitos, ele como o Todo-Poderoso, ele sabia também que ele ainda não estava preparado, ele tinha muito sangue nas mãos, assim como o rei Davi na época, e queria construir o primeiro templo de Israel para Deus, e Deus disse: não, gosto muito de você, mas você tem muito sangue nas mãos pelas guerras que ele duelou em nome de Deus. Quem construiu, na verdade, foi o filho do rei Davi, a saber, o rei Salomão. Primeiro templo. E aí, Cristo Jesus disse: dessa vez você tem que pegar um papel e um lápis e escrever. Quero que você escreva o que Saulo não teve coragem de escrever. Quero que você escreva 7 cartas dirigidas aos 7 anjos, e entendas como anjo. Os anjos, não obstante Cristo Jesus chamado de anjos, anjos das igrejas, né, que se localizam ordinariamente no interior da Turquia, exatamente onde, em fevereiro, notadamente dia 20 de fevereiro, ocorreu um dos maiores terremotos da história da Turquia e da Síria, onde matou mais de 50 mil pessoas, a ponto de o Instituto de Geologia dos Estados Unidos dizer que esse terremoto que houve agora em fevereiro, cuja escala foi na ordem de 7,8, foi tão grande que chegou a comparar ao último que tinha ocorrido em 1939, que matou mais de 30 mil, e esse matou mais de 50 mil. Interessante que aconteceu exatamente nessa região onde tem essas 7 igrejas escatológicas, onde Cristo Jesus enviou as 7 cartas para os 7 anjos das respectivas igrejas. E aí, quais são as igrejas? Quais são os anjos das igrejas? Os anjos, subentenda, os dirigentes da época, como existe hoje, os dirigentes das mais diversas denominações protestantes, e no caso, os dirigentes, os padres, os cardeais, o Papa, na Igreja Católica. Como já disse, Apocalipse significa revelação. A revelação daquele que se declarou no próprio livro por 3 vezes ser o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade. Que Jesus disse ser o alfa e o ômega por 3 vezes no livro do Apocalipse, que é o último livro. Ou seja, é o último livro da Nova e Eterna Aliança, que começa com Mateus, e é lá que ele faz exatamente a sua revelação. Apocalipse significa exatamente revelação. Revelação de quê? Revelação de quem é ele, que diz que é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio, a eternidade, hoje e sempre. Amém?
e o que viria a partir dali, a partir daquele ponto. E aí ele pede para o apóstolo João escrever e levar 7 cartas para os 7 anjos. E o primeiro é Efésio, o segundo é o anjo da igreja de Esmirna, o terceiro anjo da igreja de Pérgamo, o quarto anjo da igreja de Tiatira, o quinto anjo de Sardes, o sexto anjo Laodiceia e o sétimo anjo Filadélfia, que é objeto do nosso estudo de hoje. Enfatizando que essas 7 cidades, quais sejam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatina, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, em que pese se encontram odiernamente ou atualmente no interior da Turquia, notadamente nas regiões onde ocorreu no dia 20 agora de fevereiro de 2023, os terremotos na Turquia e na fronteira da Síria, onde entre os dois mataram uma escala de 7,8 na escala Richter, matou mais de 150 mil pessoas. E o Instituto de Geologia dos Estados Unidos chega a equiparar, dada a intensidade, um dos mais fortes que ocorreu em índice de 1939, que matou mais de 30 mil pessoas. Será que isso foi uma mera coincidência? E aí chama a atenção de você para você ver a importância dessa passagem, deste fenômeno. Cristo Jesus, à época, quando os seus discípulos perguntavam para o mesmo quando seria o dia do Senhor ou o dia do tribunal de Cristo, ele fora pedagógico em dizer: o dia do tribunal de Cristo será como o dia do ladrão, ou seja, o ladrão não avisa quando vai roubar, não, a gente fecha as portas. Ele continuou: o dia do ladrão será como na época de Noé, do dilúvio de Noé. E continuou ainda: o dia do Senhor será como a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Veja, portanto, a dimensão do que está para vir. Não obstante isso que estávamos a falar, é adepto da tese de que, não obstante existir essa passagem escatológica, que é exatamente prevendo, né, o dia do Senhor, ou seja, o dia do tribunal de Cristo, em que Deus virá no alto de sua infinita grandeza como príncipe, o verdadeiro leão da tribo de Judá, julgar os vivos e os mortos. Mas aí não será objeto, não irei verticalizar essa temática para não roubar o pano de fundo de um artigo específico, de um audiovisual específico que eu irei verticalizar, porque esse tema é um dos mais complexos da Bíblia, dos mais complexos. E aí, para já iniciarmos a dar a resposta para a nossa inefável pergunta, qual seja, por que a igreja de Filadélfia deve ser um modelo a ser seguido, inicio numa simples trecho. Não irei, por exemplo, ler todas as cartas, até porque estou com a vista meio cansado uma hora dessa. Já li muito no dia de hoje, já trabalhei muito a semana toda, e estou com a vista ipsilis cansada. E aí, para ser mais didático e objetivo, sobretudo a fim de que o presente vídeo, diversamente dos demais que venham fazendo, que está ultrapassando uma hora, e esse não passa de 30 a 40 minutos. E aí começa dizendo que a primeira carta dirigida ao anjo de Efésio, ele inicia com elogios ao anjo, ou seja, ao dirigente da igreja de Efésio, e finaliza o alertando
que o anjo da igreja de Filadélfia deve, se tem ouvido, que ouça o que o Espírito de Deus tem para falar. Ou seja, e aí quando você continua nos demais, na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamos, na igreja de Tiatina, na igreja de Sardes, na igreja de Laodiceia, em que pese é a que recebe mais reprimenda, todas essas recebem reprimendas de Deus. Elas são literalmente criticadas, algumas com maior intensidade, outras com menor intensidade, de forma que todas são, as 6 primeiras, até Laodiceia, são alertadas, são chamadas para responsabilidade, a ponto de Deus dizer no alto de sua infinita grandeza para as 6, a saber, a de Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatina, Sardes e Laodiceia, que se tem ouvido para ouvir, ouçam o que o poder do Espírito de Deus tem para dizer para as respectivas igrejas. E isso nos chama a atenção para darmos ouvido ao que o poder e que é o Espírito de Deus diariamente tenta nos revelar, como ele alertou quando ele foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, sobretudo na época de Noé. Noé ele criou uma espécie de período de graça para Noé construir a arca, pregar também para o povo da época para tentar convencer do arrependimento. E no final não sobrou uma alma na época de Noé, apenas Noé, sua família e um par de cada animal, para o clássico dilúvio que teve duração de 1 ano. E aí, quando a gente vai lá para a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente observa também que, não obstante Deus, no alto de sua infinita grandeza, alertar por diversas vezes, quando ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o poder do Espírito de Deus tem para te dizer. E ele achou pouco, quando mandou os 2 anjos para Sodoma, Abraão clamou para que ele não destruísse aquelas cidades. E aí ele pediu um motivo para Abraão, para ele não fazer isso. E Abraão disse: se eu arranjar 50 homens bons, o senhor vai destruir a cidade? Ele disse: se você arranjar 50, por amor de 50, eu não destruirei. E aí Abraão não arranja 50, ele disse: se eu arranjar 45, por amor aos 45, também não destruirei. Abraão não arranja os 45, baixa para 40, não arranja os 40, baixa para 30. Se eu arranjar 30, por amor aos 30, não destruirei. Abraão não arranja os 30, baixa para 20. Se eu arranjar 20, não destruirei. Abraão continua: Senhor, me perdoe, mas será a última vez que irei falar. E se eu arranjar 10, por amor aos 10, não destruirei. O fato é que Abraão não arranjou naquela época de Sodoma e Gomorra nenhuma alma boa, nenhum homem de fé, porque eram literalmente pervertidos e perversos, a ponto de tentar estuprar até os estrangeiros que entraram na cidade, em especial tentar estuprar os 2 anjos de Deus que Deus mandou para destruir a respectiva cidade e o outro resgatar Ló e a sua família. Inclusive em que pese Ló, até Ló, em tese não era merecedor, porque se fosse, ele não teria, na hora que ele se dividiu lá de Abraão, que Abraão, os animais de Abraão e de Ló estavam em grande número, e Abraão começou a discussão com o seu sobrinho Ló, e a ponto de dizer que ele escolhesse um lado, do lado que ele escolhesse, ele ia para o outro. E Ló foi bater em Sodoma. E mesmo assim, Deus deu a oportunidade a ele, dele se escapar, dele salvar ele e a sua família. Mas aí a família, a esposa, quando o anjo manda eles correrem em fuga, pede para ela não olhar para trás, ela olha, e aí Deus a transforma no estátua de sal que está até hoje, e que remonta o Mar Morto, remonta aquela região todinha ali, do Mar Morto, que eu já falei em termos específicos, né, que está sendo
resgatado e reabilitado pela profecia de Ezequiel 47. Veja, portanto, que de Efésios, da igreja de Efésios, da carta que ele dirigiu para Efésios, em seguida Esmirna, terceiro Pérgamo, quarto Tiatina, e a quinta, ou seja, o anjo de Sardes, sexta, Laodiceia. Todas essas seis só tiveram, por exemplo, alguns elogios com reservas, sempre com reserva, Deus no final dizendo: vocês que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o poder do Espírito Santo tem para te dizer, o Espírito de Deus. Ele disse, inclusive, para o anjo das 6 elencadas igrejas, que muitos diziam que era judeu só de palavra. E aí acabava sempre alertando, né, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o poder do Espírito Santo tem para dizer. E aí já me dirijo para a única das 7 igrejas escatológicas que Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, só mandou elogios, a ponto de dizer que para esta, ou seja, Filadélfia, a porta que ele iria abrir para o anjo dela e os seus seguidores seria uma porta que ele abria e ninguém teria o poder de fechar. E aí, já para melhor fundamentar e arvorar, e já concluindo, para finalizar em seguida o presente artigo temático, leio a literalidade da igreja de Filadélfia, que foi a única entre as 7, que Cristo Jesus ressalvou e elogiou, pois as demais só teve literalmente reprimenda. E aí eu recomendo que vocês leiam, que começa no capítulo 2, que trata exatamente da mensagem à igreja de Efésios. Vocês leiam, que essa aqui, ele em tese fez alguns elogios, mas com ressalva, a ponto de dizer que ele não o amava mais como amava no início, no princípio, e por via reflexa, né, com contexto diferente, segue o que ele disse de Efésios, serve com maior gravidade na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, e pior ainda, a que recebeu a maior reprimenda foi o anjo da igreja de Laodiceia. Ou seja, Laodiceia, segundo o livro escatológico que estamos a estudar, notadamente no capítulo 3, versículo 14, Deus é peremptório em alertar de forma mais severa a respectiva igreja, ato contínuo, criando um salvo-conduto para a igreja de Filadélfia, que começa a dar a resposta para a nossa pergunta de hoje, que é a única dessas 7 igrejas que Deus, no alto de sua infinita grandeza, ou seja, Cristo Jesus, elogiou, e por via reflexa é a que deve ser um modelo a ser seguido pelos cristãos. E aí, chamo a atenção de todos para ler a literalidade das palavras que Deus dirigiu, que Jesus dirigiu em sede da carta ao anjo de Filadélfia, nos tempos que seguem. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte, diz Jesus: esta é a mensagem daquele
daquele, e aqui quem está falando aqui, por exemplo, é o apóstolo Paulo, o apóstolo João, se dirigindo aos seguidores, se dirigindo aos cristãos. Esta é aos gentis, no caso. Aos gentis e não gentis, porque aqui quem se dirigia mais aos gentis era Paulo de Tarso, exclusivamente. Aqui se dirige mais aos judeus e aos cristãos também. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm poucas forças. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, ele diz que Satanás, para além de ser mentiroso, ela é homicida desde o princípio. Pertence a Satanás aquele que é mentiroso, que afirma que são judeus, mas não o são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelho diante de vocês. É importante que ele está dizendo, não diante de mim, mas diante de vocês. O elogio, continua dando elogio para os membros e para os dirigentes da igreja de Filadélfia. E todos eles saberão que eu amo vocês. Aos elogios, continuam os elogios à igreja de Filadélfia. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova o povo da terra. Ele está falando aqui do dia do Senhor, do dia do tribunal de Cristo. E não à toa o livro do primeiro até o último capítulo versa exatamente sobre a escatologia do dia do Senhor. Os povos, a terra. Eu venho logo. Faz 2000 anos que ele disse isso aqui. 2000. Isso aqui foi quando ele foi alçado ao cruz, fez maldito para não ser bendito, ressuscitou no terceiro dia e subiu os céus, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu os céus, se encontra, depois pregou, depois de pregar 40 dias, 40 noites para seus discípulos e concedeu o Espírito Santo para seus discípulos no antigo cenáculo. Ele sobe e diz para todos que virá em breve, como ele repete aqui, virá em breve. Faz 2000 anos essa promessa escatológica. E eu venho logo. Entenda-se, esse logo já tem 2000 anos. Lembre-se que ele disse que o dia do Senhor será como o dia do ladrão, será como o dia do dilúvio de Noé, o dia da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu venho logo. Guarde o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. O prêmio da vitória é o galardão, que é a recompensa no dia do tribunal de Cristo. Paulo de Tarso nos ensina que seremos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé não é obra de um homem, para que o homem se agradeça em detrimento de Deus. E aí, sob essa perspectiva, se você for batizado crê, será salvo. Ocorre que no dia do tribunal de Cristo existe uma coisa chamada galardão, que é uma espécie de recompensa que ele chama de galardão, de recompensa para aqueles que, para além de serem salvos, vai definir o grau em que ele estará diante do trono, o grau ou escala de aproximação em que cada um que for salvo, poderá ou estará diante do trono de Deus. E aí será uma espécie de holograma, desde a concepção até o último suspiro, para saber o que a gente fez de bom, o bom e de ruim vai sopesar, e é nisso aí que vem o galardão, que é a recompensa daquilo que reflete a sua vontade e o seu propósito. Portanto, ele continua, finaliza, se vocês têm ouvido para ouvir,
Então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. E finaliza e começa com Laodicea, que é a que só recebe literalmente reprimenda. E com isso, finalizo o presente estudo no sentido de dizer que a igreja de Filadélfia, ela deve ser o modelo a ser seguido por todos os cristãos na acepção jurídica do termo, pois foi exatamente Filadélfia, a igreja modelo, foi a única que Cristo Jesus só deu elogios. As demais, tinha algumas que tinham, como o caso como o caso de Efésio, ele deu ainda os elogios, mas disse que ressalvou, deu os elogios com reserva, porque no final ele disse que ela não nutria mais aquele amor que nutria no início, no princípio. E as demais, notadamente a Laodicea, a reprimenda maior ainda, como vocês vão poder observar. Com efeito, concluindo no sentido de dizer que a porta da graça está aberta desde há 2000 anos, quando Jesus alçou, se encontra sentado no trono do Deus Pai, preparando a nossa eterna morada, onde, no dia do tribunal de Cristo, seremos literalmente aqueles que forem salvos pela fé, pela graça de Deus e por meio da fé, poder garantir seu galardão, um lugar próximo do trono de Deus, hoje e sempre. Amém. Fico por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fique com Deus. E se puderem, se cadastre, dê o seu like, aperta o sininho e compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, para que, assim como eu, você também seja um instrumento a fim de contribuir para levar a palavra de Deus aos confins do mundo, hoje e sempre. Amém, amém, amém.